Prezado senador Isalci Lucas, presidente dessa mesa, em nome do qual cumprimento também os demais integrantes desse painel, o secretário API, meu caro presidente Mauro José Silva, da Unafisco Nacional, e também o nosso senador Roberto Rocha, grande líder e relator da PEC 110, uma das precursoras, junto com a PEC 45, dos embriões, né, da reforma tributária. Também aproveito para cumprimentar as senadoras, senadores, o deputado Lipe, também que está aqui nos prestigiando, senhoras e senhores que nos acompanham nessa audiência. Queria chamar a atenção num ponto aqui da reforma, que é muito importante, que diz respeito aos princípios instituídos pela Emenda Constitucional 132 no nosso sistema tributário nacional, né? A transparência, o princípio da simplificação, o princípio da cooperação, o princípio da justiça fiscal e o princípio da proteção ao meio ambiente. Dentro dessa aplicação dos princípios da cooperação, nós tivemos, através da portaria MF34, com a coordenação do secretário API, da participação de integrantes de estados, municípios e da União na construção de um modelo de uma proposta de um projeto de lei complementar que acabou se traduzindo no projeto de lei número 68 de 2024, que é a base, então, que foi produzida e trabalhada pela Câmara dos Deputados, hoje está no Senado Federal. E dentro desses princípios, temos lá o princípio da proteção ao meio ambiente, que, de acordo com a Emenda Constitucional 132, acabou redundando, então, na criação da proposta do imposto seletivo, desde o seu início, administrado pela Receita Federal do Brasil, regulamentado também pela Receita, mas com todo o seu embasamento estrutural composto na lei complementar, que é muito importante para nós. Também, junto da proteção ao meio ambiente, a proteção à saúde, né? Taxando, então, aqueles produtos que são prejudiciais à saúde e cuja arrecadação vai substituir uma parte do IPI, a não ser o IPI dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, os demais vão ter sua alíquota zerada a partir de 2027, com a instituição do imposto seletivo partilhado entre estados, União e municípios, que é muito importante, sua arrecadação, né? Em primeiro lugar, então, sob hipótese de incidência, né? Ele incide na produção, extração, comercialização ou produção desses bens que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, né? Sua incidência é única. Vou dar um exemplo aqui. Se vocês tiverem a produção, fabricação de uma cerveja, por exemplo, a sua incidência vai dar no momento do invase, em que ele já está com o produto pronto para o consumidor, já passa a ser a incidência da cerveja que vai produzir sob o valor comercializado pela fábrica. Depois da saída da fábrica, da incidência do imposto seletivo, não vai haver mais tributação nem no atacadista, nem no distribuidor, nem no supermercado e nem mais nenhum ponto da cadeia de comércio, né? Outro aspecto importante é que é um imposto que ele é isoladamente incidente e não dá direito a crédito e nem apropriação de crédito por quem adquire, né? Esse é um ponto estrutural do nosso imposto seletivo. Fato gerador, então nós vemos a comercialização, que é fato gerador geral, né, quando há comercialização, a venda. A arrematação, naqueles casos em que há pena de perdimento de algum tipo de produto, por exemplo, que é colocado em asta pública, se esse produto incide o seletivo, na arrematação ele vai ser cobrado. Transferência não onerosa, bem mineral extraído ou produzido, tá? Naqueles casos em que, por exemplo, não houver uma comercialização efetiva com um preço fixado. Incorporação do bem ao ativo imobilizado, eu sou uma empresa, uma industrial, eu produzo um carro, mas imobilizo esse carro dentro do meu imobilizado. Então, nesse caso, não vai haver a incidência pela própria incorporação. Exportação desse bem mineral extraído ou produzido, que é a única exceção, os demais produtos e serviços, não há incidência da exportação, mas para os bens minerais há, na verdade, na extração de um produto que vai ser futuramente exportado. Consumo do bem pelo produtor extrativista ao fabricante e o fornecimento ou pagamento do serviço, que ocorre primeiro, que é uma regra geral, né, da própria CBS, né, em relação ao fato gerador.
Imunidades, exportação para o exterior, excesso bens minerais, e a proteção à empresa comercial exportadora. Quando você vende para a empresa comercial exportadora, com o intuito de exportar, não vai haver incidência do imposto seletivo. Vedação constitucional, né? Operação com energia elétrica, aqueles bens e serviços com alíquota reduzida de 60%, naqueles casos, por exemplo, de produtos agropecuários, produtos alimentares destinados à alimentação humana, que tem alíquota reduzida, tem uma série de exemplos lá dessa alíquota reduzida, o AP passou há pouco aqui, também não vai ter possibilidade de incidência do seletivo. E tem serviço de transporte público coletivo e de passageiros, que também está sob essa mesma hipótese. Base de cálculo agora. A base de cálculo ela pode ser ad valorem ou pode ser alíquota específica, dependendo do tipo de produto e o que a lei ordinária expressar, né? Quando ela é alíquota específica, ela vai estar disponível naquela alíquota, a unidade de medida apropriada para o seu cálculo, né? Então, a base de cálculo é o valor de venda, também da mesma forma que quando nós colocamos lá sobre o fato gerador, vai haver a base de cálculo, o valor da remate, valor da transação não onerosa ou do consumo do bem, valor contábil quando se incorpora ao ativo imobilizado, e no caso dos produtos, dos games de fantasia, né, vai incidir sobre a receita própria dessa entidade, tá? Seja ela aqui no Brasil ou esteja no exterior. Vai haver tributação do imposto seletivo, né? Quando não for possível a aplicação de valor de mercado, ou seja, não há um valor comercializado colocado, naqueles casos em que há uma transferência não onerosa, há uma previsão de um decreto para fazer uma equiparação no preço de valor de mercado, para que a gente possa definir pela metodologia de como é que vai ser a base de cálculo da incidência, né? E nos produtos como cigarro, como é hoje, nós temos então a base de cálculo preço de venda no varejo, que é o colocado. Devolução de vendas e o montante da CBS, do IBS, do próprio ISS, e o próprio imposto seletivos, não incidem sobre o próprio, a base de incidência do imposto seletivo, nem a CBS, nem a IBS e tampouco o ICMS, até 2032, quando ele deixará de existir. Descontos inconstitucionais também não compõem essa base. Alíquotas dos veículos. Como vocês sabem, os alíquotas dos veículos, de um modo geral, tanto aqueles a combustão, os híbridos, os elétricos, todos eles estão inseridos nessa incidência do imposto seletivo. Primeiro, uma graduação de 10 itens, pelos quais vão ser consideradas, por exemplo, a eficiência energética, o grau de emissão de CO2, a potência do veículo, a utilização de bens e produtos, insumos nacionais. Tudo isso vai ser utilizado para a graduação, ou seja, quanto mais eficiente for o produto, quanto menos dano ao ambiente, menor vai ser a sua alíquota, né? E ela é reduzida a zero naqueles casos motoristas profissionais, nos casos, por exemplo, do motorista autônomo, taxista, e para as pessoas com deficiência física, limitado ao valor de R$200 mil para o veículo, também vão ter alíquota zero do imposto seletivo, assim como tem o benefício na CBS e IBS. Cigarros. Cigarro tem previsão expressa, assim como tem no imposto de importação, não é? A pena de perdimento, né, quando ele houver estar desacompanhado, então, de documentação fiscal comprobatória, e também acarretando a perda do veículo transportador, se for o caso. Alíquota ad valorem, e é uma alíquota combinada com alíquota específica. Então, temos uma alíquota específica por maço e alíquota ad valorem pelo preço do cigarro. Essas alíquotas todas vão ser instituídas por lei ordinária, tá? Lei ordinária do Congresso Nacional. Bebidas, alíquota ad valorem e cumulada com alíquotas específicas. Então, eu vou ter uma alíquota proporcional ao valor do produto, da cerveja, do vinho, do destilado que vai estar sendo tributado, e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma alíquota que é proporcional à volumetria de álcool que tem. Então, um produto que tem uma volumetria maior tem presunção de ser mais prejudicial à saúde e, portanto, vai ter uma alíquota específica maior. Bens minerais, aqui a questão da tributação do ferro, petróleo e gás natural, uma alíquota máxima. Na Constituição se define 1%, mas aqui a alíquota máxima definida pela lei complementar de 0,25%. Quando o gás natural, que está inserido também nesses produtos, cuja incidência do seletivo é prevista, se ele for utilizado em insumo do processo industrial, o zeramento dessa alíquota e não incidência do seletivo.
Outra questão também do seletivo, não só sobre carros, caminhonetes, né? Exceto caminhões não ingressam, não entram no rol de produtos do imposto seletivo. Nós temos o iate com motor, toda uma previsão lá no inciso anexo 18º da lei complementar, e das aeronaves, né? Helicóptero, avião, todas vão ter incidência do seletivo, menos os veículos espaciais expressamente excetuados. Bebidas açucaradas, aqui o caso dos refrigerantes, por exemplo, produtos com edulcorantes ou aromatizantes, né? Água aromatizada também, nós vamos ter lá na posição específica da NCM, SH, referindo então a possibilidade dessa incidência por ser consideradas pelo legislador prejudiciais à saúde. O contribuinte, da mesma forma que eu vi, já avançando para o final, da mesma forma que eu tinha colocado fato gerador e base de cálculo, o contribuinte é aquele que pratica aquela operação do fato gerador, né? Aquele que comercializou, o importador, o arrematante, o produtor extrativista ou o fornecedor do serviço, e aqui é importante, ainda que residente ou domiciliado no exterior, quando for no caso dos jogos, também vai ser contribuinte. Apuração e pagamento, apuração mensal podendo ser reduzida por regulamento. O IPI já existe isso, e quando você passa de uma apuração mensal para uma apuração decendial. Também essa possibilidade. A apuração, importante também, de acordo também da mesma forma que CBS e IBS, apuração consolidada e pagamento centralizado. Na importação, isso tudo se revela na importação, se pega lá os casos em que, efetivamente, se a importação não estiver gravada, também o seletivo sobre esse tipo de circunstância também não vai ser. Dou um exemplo aqui, por exemplo, no viajante, na bagagem acompanhada. Se não tem imposto de importação, naquele caso específico, sobre aquele tipo de bagagem, não tem incidência por uso ou bem e produto pessoal, também não vai haver incidência do imposto seletivo. Então, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Desculpa por ter ultrapassado um pouco de tempo. Obrigado, viu? Nada.